eu vim aqui contar uma história para vocês. Sabe por quê? Porque agora é o nosso momento da leitura e a tia trouxe uma história bem especial para vocês. O meu nome é Beatriz, para quem não conhece, e eu vou estar com vocês nesse momento hoje, ok? Então vamos lá. Hoje a tia trouxe a história do Patinho Feio. Talvez você já tenha ouvido, realmente. Mas hoje a gente vai prestar mais atenção nessa história. E para você prestar atenção, você precisa fazer silêncio e se concentrar aqui comigo, tá bom? Então vem comigo e vamos embarcar nessa aventura. Era uma vez, em um verão, e o tempo estava muito agradável no campo. Numa fazenda muito antiga, cercada de florestas e riachos, uma pata estava em seu ninho, chocando os ovos de sua ninhada. Já vai mostrar para vocês. Essa é a patinha da história. Ela estava lá no seu ninho, chocando os seus ovinhos, bem calma, né? Como vocês veem aí. E finalmente, uma casca se abriu e depois outra e outra, e de cada ovo saiu um patinho que fazia pipi, 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 e a mamãe toda feliz respondia quaque, quaque, quaque. Eles grasnavam forte e ficavam olhando por todos os lados, porque eles perceberam que ali havia muito espaço, mais espaço do que dentro da casca do ovo. Mas a dona Pata olhou e viu que faltava um ovinho para quebrar, e esse ovinho não quebrou junto com os outros. O que ela fez? Ela foi lá e continuou sentada em cima dele. Para quê? Para que esse ovinho ficasse quentinho e logo viesse se quebrar igual os outros. Nesse tempo, uma velha pata da fazenda veio fazer uma visita a ela e disse: seus patinhos são muito bonitinhos, mas tenho certeza de que esse aí que ainda não chocou é um ovo de peru, e os perus, eles têm medo de água. Mas tenho certeza, porque eu já choquei alguns deles. Até que um dia, um ovo grande, esse ovinho que ela estava lá sentadinha esperando o momento, ele se rompeu, né? Ele se quebrou, olha só. E a patinha ficou feliz. Olha como ela ficou assustada, né? Por que ela ficou assustada? Porque ela viu que ele era muito grande e feio. Então se assustou e exclamou: ele é muito grande, não se parece nada com os outros. Será que ele é mesmo um peru? Ficou o questionamento, né? Ficou tentando entender se ele era mesmo um peru. Na manhã seguinte, um dia bem ensolarado, a mamãe pata levou os seus patinhos, levou os seus filhotinhos até uma pequena lagoa para que eles se refrescassem. Todos saltaram na água atrás da mamãe, um após o outro. Nadavam para cá e para lá, batendo as suas patinhas debaixo da água. E o patinho feio também nadava com eles. Só que, gente, olha só, que coisa feia aconteceu nessa história. Ele não é um peru, ele sabe nadar bem e usar suas patinhas, e nada com muita elegância, disse um deles. Todas as aves foram conhecer os novos moradores da fazenda. Os outros patinhos são muito bonitinhos, menos um, disse a velha pata. A mamãe pata respondeu: ele pode até não ser bonito, mas é bem comportado e nada tão bem e talvez melhor que os outros patos. Então ela fez um carinho no pescoço dele e deu uma alisada nas suas penas, dizendo: ele é um pato e, portanto, isso não tem nenhuma importância.
importância. Quando ele crescer, vai ficar forte e poderá cuidar de si mesmo. E deixem-o em paz. Mas o pobre patinho era bicado, empurrado e zombado pelas aves, incluindo o peru. E também os seus irmãos. Ele nadava e eles ficavam, rindo dele, ficavam falando que ele não era irmão, que ele não era legal, e ficavam rindo dele, só porque ele era diferente, né? Então, ficavam falando que ele era grande demais, e pra lá e pra cá. E de tanto todo mundo ficar rindo dele, ficar falando que ele era muito grande, de ficar apelidando, de ficar fazendo coisas que não agradavam nem um pouquinho a ele, ele resolveu ir embora. E ele foi embora. E a história fala que assim o patinho foi para bem longe, saiu sem ninguém ver ele, até que chegou a um grande pântano. E ele estava muito triste. Ele estava muito triste porque ele estava lá sozinho. E ele estava muito triste, não estava feliz. Então ele chegou no pântano, que era habitado por patos selvagens. Ele ficou ali a noite toda, se sentindo muito assustado e triste, como você vê na imagem, né? E triste, muito assustado e triste, mas os caçadores cercaram o pântano, atirando nos patos com suas espingardas, e vinham com um cachorro grande e apavoroso, que passou bem perto do patinho, e ele se escondeu, muito bem, ele se escondeu no meio dos juncos e fugiu depressa daquele brejo, o mais rápido que conseguiu. Olha só o que ele passou até aí. Ele passou por várias coisas, né? Por várias aventuras que um patinho pequenininho não deveria passar. Deveria estar sendo cuidado pela sua família, né? E ele passou por esses momentos muito difíceis. Caminhando, ele chegou a uma cabana pequena. Ali vivia uma mulher, um gato e uma galinha. A mulher não enxergava muito bem e pensou que o patinho fosse uma pata que havia fugido e que poderia lhe dar bons ovos para comer, mas o patinho ficava ali sentado num canto, sentindo-se desanimado e teve saudade, né, de nadar e dos irmãos, e ele estava maluco por gostar de brincar na água. E ele não saía daquele lugar. Então, o patinho também foi embora dali. Ele não aguentou ficar ali. O outono passou e chegou aquele frio muito rigoroso, muito forte, que fez com que o patinho passasse por muito frio. Ele precisava ficar batendo as asas para se aquecer, até que ficou muito cansado e com muito frio, e foi ficando gelado junto com a água do lago. Um camponês que passava por perto quebrou o gelo em pedaços e levou o patinho para se aquecer em sua casa. Mas quando as crianças quiseram brincar com o patinho, ele ficou apavorado e fez uma bagunça, saiu correndo de lá, derramando o leite, espalhando a manteiga, até que também escapou dali para o meio do mato e ficou deitado, escondido. Enquanto a neve estava caindo, o patinho sofreu muito com o frio, com a fome e com as humilhações, até que chegou a primavera e o pobre patinho percebeu que suas asas estavam muito fortes. E assim conseguiu voar bem alto. Lá de cima viu um imenso jardim florido, muitas macieiras, folhagens verdes, sobre um riacho próximo de um matagal. 3 aves lindas nadavam sobre as águas tranquilas, e então ele criou coragem para se aproximar dela. Ao pousar no lago, o patinho fechou os olhos e viu um reflexo de um cisne maravilhoso. Olha só, ele viu um reflexo de um cisne.
Que legal, né? Depois de passar tanta coisa, ele viu um reflexo de um cisne. Muito bem. Ao pouco, sem acreditar a princípio, o patinho feio se deu conta de que aquele era o seu próprio reflexo. Olha só, para sua surpresa, os outros cisnes o receberam muito bem em seu próprio meio, né? Receberam ele muito bem, olha só como ele estava sendo recebido pelos outros. Muito bem, né? Bem feliz. Para sua surpresa, os outros cisnes o receberam muito bem e até o reconheceram, que ele era o mais belo e majestoso de todos os cisnes. Finalmente, ele descobriu quem realmente ele era. Então, olha só, o que aconteceu? O ovinho que estava lá com a mamãe pato não era de pato. Ela estava chocando um ovo que era de um cisne, né? Deve ter caído lá por engano e ela não percebeu. Então, o que ela fez? Ela chocou o patinho, pensando que era um patinho, mas na verdade ele era um cisne. E por isso ele era bem diferente dos outros irmãos. Ele era bem diferente dos patinhos que ali estavam. Mas, como vocês viram aí no final, ele era um cisne majestoso. Chegaram a dizer que ele era até o mais bonito. Olha só, que coisa, né? Então, o que essa história ensinou para a gente? Ela ensinou que a gente deve respeitar as diferenças dos outros. Às vezes as pessoas não são iguais a gente e tudo bem, a gente deve respeitar a si mesmo, porque cada criatura, cada ser, cada pessoa foi criada do jeitinho que Deus quis. Então a gente deve respeitar, né, a diferença das pessoas. Pode ser na cor do cabelo, pode ser do jeito que o cabelo da pessoa é, na cor da sua pele, nos seus olhos, qualquer coisa, no seu tamanho, enfim, a gente tem que respeitar, porque o respeito, ele é importante. E Deus quer que a gente seja assim, respeitoso, que a gente respeite uns aos outros. E que o valor das pessoas, ela não está naquilo que ela é por fora, mas naquilo que ela traz em seu coração. Se tivesse respeitado ele, ia saber que ele era um pato, um cisne, na verdade, bem legal, que ele era um cisne de um coração imenso, ele só queria que as pessoas gostassem dele, né, do jeitinho que ele era. Então, crianças, a nossa leitura de hoje foi sobre ele, o patinho feio. Descobrimos aqui que ele não era um pato, e sim um cisne, e dos mais bonitos. Então, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aventura e dessa nossa história, tá bom? Até a próxima, até o próximo momento de leitura. Tchau, tchau!